Multiatual Cursos, curso livre em Educação em Saúde. Unidade 1, Historiografia dos modelos de educação em saúde. A saúde e a doença sempre fizeram parte da realidade das preocupações humanas. Ao longo da história, os modelos de explicação da saúde e da doença sempre estiveram vinculados aos diferentes processos de produção e reprodução das sociedades humanas. Estudos relatam a ocorrência há mais de 3.000 anos de diversas doenças que até hoje afligem a humanidade. Durante a história, os conceitos de saúde e de doença sempre estiveram ligados à cultura da população. Então, houve épocas que a saúde, a doença, era tratada como um dom divino, um dom de Deus. Em outras épocas na história, que a gente vai ver até mesmo no nosso material didático, tratado como um castigo. Então, ou era um dom divino ou era um castigo. Então, sempre tiveram conceitos de acordo com a cultura de saúde e de doença. Ao lado das concepções mágico-religiosas, pouco a pouco foi desenvolvendo uma outra explicação para a saúde e para a doença. O apogeu da civilização grega vai representar o rompimento com a superstição e as práticas mágicas, além do surgimento de explicações racionais para fenômenos de saúde e doença. É através de Hipócrates e de toda a sua obra que tomamos contato com uma abordagem racional da medicina. Hipócrates, inclusive, é conhecido como o pai da medicina, por revolucionar esse conceito de saúde e de doença. Hipócrates concebia a doença como um desafio dos 4 mores fundamentais do organismo. Quais são esses 4 mores? O sangue, a linfa, a bile amarela e a bile negra. As teorias dos miasmasmas explicavam o surgimento das doenças, a partir da emanação do ar de regiões insalubres. A origem da palavra malária vem daí, maus ares. Então, a doença malária, Malária, maus ares. De acordo com esses 4 humores, esses 4 conceitos aí relacionados à doença. As contribuições da medicina grega também foram assimiladas pelo Império Romano. Embora tenha sido notado pouco avanço em relação à clínica e à própria concepção de constituição de doenças entre os homens, a engenharia sanitária e a administração tiveram um notável desenvolvimento. Com a queda do Império Romano e a ascensão do regime feudal por volta do ano 476 d.C., evidenciaram-se o declínio da cultura urbana e a decadência das organizações e das práticas de saúde pública. As instalações sanitárias, tanto na sede como nas províncias do Antigo Império, foram destruídas ou foram arruinadas pela falta de manutenção e reparos. A Idade Média, compreendida entre o ano de 500 e 1500 d.C., foi marcado pelo sofrimento impingido pelas inúmeras pestilências e epidemias à população. A Idade Média, a Era Medieval, é inclusive conhecida como a época das trevas, a escuridão. Na Idade Média é que surgem os primeiros hospitais, no final, originados da igreja, das ordens monásticas, inicialmente estavam destinados a acolher pobres e doentes. Outra importante contribuição desse período foi a instituição da prática de quarentena para deter a propagação das doenças. Até meados do século XIX, a saúde pública dispunha de poucos instrumentos para o controle de doenças. Os mais utilizados eram o isolamento e a quarentena. O desenvolvimento das investigações no campo das doenças infecciosas e da microbiologia
resultou no aparecimento de novas e mais eficazes medidas de controle. Entre elas destaca-se a vacinação. Um marco muito importante, inclusive, foi esse descobrimento da vacina aí em meados do século XIX. No final do século XIX, boa parte das questões relativas às doenças infecciosas havia sido respondida, especialmente tratando-se das doenças contagiosas. Porém, persistiam algumas interrogações sobre a origem de doenças em que novos casos surgiam sem qualquer contato direto com indivíduos enfermos. Do mesmo modo, intrigava o não adoecimento de pessoas expostas aos doentes. Então, a principal dúvida, como que pessoas sem ter contato com doença ficavam doentes e pessoas que tinham contato com doentes não adoeciam. Então, essa era uma dúvida a ser compreendida no final do século XIX. Nos primeiros anos do século XX, foram desvendados a participação de vetores ou hospedeus intermediários na transmissão de doenças e o papel dos portadores sadios na manutenção da cadeia epidemiológica. Então, a dúvida do século passado, século XIX, nesse século XX, começou-se a resolver. Aí um paralelo, que o século XVIII foi essencialmente normalizador e regulador. A prática educativa em saúde não era uma proposição recente. Porque na Europa, desde o século XVIII, eram elaborados almanaques populares visando difundir cuidados higiênicos a serem praticados por gestantes, incentivo para o cuidado com as crianças e medidas de controle das epidemias. Ou seja, uma dúvida do século XIX, uma possível solução no início do século XX e já tinha alguma coisa já no século XIX. Foi lá também que estruturaram-se as ações educativas para ampliar informações da população, em geral, sobre as principais doenças, enfatizando inúmeras recomendações sobre comportamentos certos ou errados relacionados à vivência das doenças e à sua prevenção. Em seus diferentes momentos históricos, os saberes e as práticas de educação em saúde foram impregnados com o discurso sanitário, com o uso de estratégias comunicacionais coerentes. Em conformidade com os interesses das classes dirigentes do Estado e com o objetivo de controle social das classes subalternas, o discurso desenvolvido em torno da questão de saúde do século XVIII foi, assim, essencialmente normalizador e regulador. A estratégia de educação em saúde foi regulamentar, enquadrar, controlar todos os gestos, atitudes, comportamentos, hábitos, discursos das classes subalternas e destruir ou apropriar-se dos modos e usos do saber estranho à sua visão do corpo, da saúde, da doença, enfim, do bom modo de andar. Como foi visto, na segunda metade do século XIX, o crescimento das cidades europeias, em virtude da industrialização, favoreceu a precarização das condições de trabalho, moradia e nutrição das classes populares. Esse cenário configurava uma ameaça às classes dominantes. Por um lado, pelo risco de rebelião dos populares, cuja aglomeração dos bairros poderia propiciar a organização política. Aí dá destaque para as epidemias que surgiram e foram disseminando por todo o mundo, todo o planeta, no Brasil, todo o planeta. No Brasil, do século XIX, o discurso sanitário segue a tendência europeia, concentrando-se nas cidades o desenvolvimento em torno da moralidade e disciplinização higiênica.
O hospital, o hospício, a prisão e a escola despontam como espaços de atenção, cuidado e educação à saúde. Essa época, na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, é descrita como fortalecimento do saber técnico e profissional, exclusivo do poder da cura e controle sobre doença, rotulando as eventuais resistências e saberes alternativos de cegueira política, ignorância do povo, má-fé dos charlatões. O discurso biologicista propagava que os problemas de saúde eram decorrentes da não observância das normas de higiene pelos indivíduos e que a mudança de atitudes e comportamentos individuais garantiriam a resolutividade dos problemas de saúde. A partir da década de 1940, algumas transformações começam a ser verificadas no campo da educação e saúde. Os sujeitos que então haviam sido culpabilizados individualmente pelos problemas de saúde que os acometiam e dos quais não se esperava mais do que a assimilação passiva das prescrições normativas dos profissionais de saúde, uma importância relativa passa a ser observada, no sentido de envolvê-lo no processo educativo. Então, mais do que curar a doença, a educação em saúde, como prevenir, como ter precaução para não adoecer e não apenas tratar a doença. No início da década de 1960, o advento da medicina comunitária verifica-se com apelo à participação da comunidade para a resolução dos problemas de saúde nela vivenciados. Entretanto, por trás desse apelo de participação comunitária, parece camuflar-se o mesmo discurso da culpabilidade dos sujeitos, com a ressalva da culpabilização passar da individualidade para a coletividade. Ou seja, o governo culpava a população ou os profissionais de saúde pela doença. As práticas de educação em saúde comunitárias partiam, então, do pressuposto de que as comunidades seriam responsáveis pela resolução de seus problemas de saúde, devendo, para isso, ser conscientizadas. Os determinantes sociais desses problemas, contudo, não eram levados em consideração. Durante o regime militar, verifica-se uma expansão dos serviços médicos privados e a medicina curativa, em detrimento do serviço de atenção preventiva. Durante esse período, a educação em saúde correspondeu ao controle dos sujeitos. Assim, era uma medicina curativa mais eleticista, que não tinha de caráter preventivo, e sim de curar. E também a esse período de controle dos sujeitos, não controlava a doença, e sim o sujeito. Em contrapartida, esse mesmo regime despertou uma resistência e insatisfação da população, que precipitou, ao longo da década de 1970, a organização de movimentos sociais que reuniram intelectuais e populares. Assim, a gente pode ter aí uma breve conclusão de que o importante na educação em saúde é o próprio nome, a educação e a saúde. O que é educação? É um processo social tendo o homem com a relação com seu semelhante. O processo educativo é, portanto, a única maneira capaz de assegurar a continuidade da espécie, além de garantir a sobrevivência das sociedades e da sua cultura. É um processo existente em todos os povos. Com a educação, as sociedades se perpetuam, se renovam e se transformam. Assim,
A solução da maioria dos problemas está na educação. O futuro de uma nação está na educação. A saúde, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. O conceito de saúde transcende a ausência de doenças e infecções. Por outras palavras, a saúde pode ser definida como um nível de eficácia funcional e metabólica de um organismo a nível micro, das células, a macro, social. O estilo de vida é o conjunto de comportamentos adaptados por uma pessoa, pode ser benéfico ou prejudicial à saúde. Educação e saúde. Educação é a importância para a nação. A saúde é muito mais que não estar doente, é o seu bem-estar. Daí vieram princípios como o da unicausalidade, que o impacto da era bacteriológica mudou definitivamente a forma de perceber a saúde e a doença. Esse modelo unicausal de compreensão da doença estava baseado na existência de apenas uma causa, um agente para um agravo da doença. Essa concepção, ao passo que permitiu sucesso na prevenção das diversas doenças, termina por reduzir as ações de um único agente específico. Assim, só tem uma causa a doença, nesse modelo de unicausalidade. Já o modelo de explicação multicausal, com o vigor das explicações unicausais, começou a enfraquecer após a Segunda Guerra, quando países industrializados começaram a vivenciar uma transição epidemiológica, caracterizada pela diminuição da importância das doenças infectoparasitárias como causa do adoecimento e morte, e aumento das doenças crônico-degenerativas. A debilidade do modelo unicausal na explicação de doenças associadas aos múltiplos fatores de risco favoreceu o desenvolvimento dos modelos multicausais.